Shalom Adonai, a paz do Senhor. Eu sou o professor Luiz Bueno. Inicia-se mais um vídeo no canal Pérolas que Edificam. Antes de abordarmos a temática deste vídeo, quero lhe fazer 3 pedidos. O primeiro, se inscreva neste canal. O segundo, dê aquele joinha. E o terceiro, compartilhe para o maior número de pessoas serem edificadas pela palavra de Deus e também a plataforma entender que este conteúdo está tendo tamanha relevância. Nos ajude a chegarmos a 1000 inscritos e assim continuar propagando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Hoje falaremos de um tema atual para o contexto odierno. Falaremos sobre batalha espiritual. Já aproveitando, o conteúdo que será extraído para esta aula será tirado do nosso próximo livro, que breve será lançado, um livro acerca de escatologia, e aonde nós abordamos sobre guerras, ou sobre 5 esferas de guerras. Nós traremos neste vídeo um comentário sobre a batalha mais profunda que o ser humano enfrenta, que é a guerra espiritual. Bem sabemos que um dos sinais do fim dos tempos, ou aquele que está no métier do princípio das dores, é as guerras e rumores de guerras. E entre esses pilares que coadunam nesse métier bélico, a guerra mais profunda não é a Guerra Fria num aspecto econômico que nós estamos presenciando entre China e Estados Unidos. Não é a guerra que está tendo na Caxemira, pelo território da Caxemira, ou a guerra que está tendo entre ucranianos e russos, pelo território da Crimeia. A maior guerra que há hoje é a guerra no âmbito espiritual. E é sobre esta que eu quero tratar neste vídeo, porque muitas pessoas não têm conhecimento, noção do inimigo invisível, porém real, que é Satanás e a sua miríade e os seus anjos caídos. E eu quero, à luz da Bíblia, com muito cuidado, com muito zelo, alertá-lo através das Escrituras para que possamos ser edificados e assim termos o discernimento a qual é o nosso verdadeiro adversário. Por isso, eu lhe peço mais uma vez, compartilhe este vídeo para que o maior número de pessoas, talvez pessoas neste momento, estão sendo escravizadas pelas drogas, pela depressão e por tantas outras coisas que o inimigo ele usa para escravizar, para neutralizar, para paralisar vidas. Então, esteja atento a este vídeo, ao conteúdo que será abordado nesta aula. Observemos. Eu estou aqui com o livro aberto. Também quem quiser o adquirir através de e-book, deixe o seu comentário para que eu possa estar lhe informando de fato como você pode estar adquirindo o e-book. Em breve também teremos este material
fisicamente. Vamos lá. O que falaremos sobre batalha espiritual? Lápis, papel e caneta é importante. Aqueles que estão escutando, estejam atentos ao conteúdo desta aula. Vamos lá, vamos falar sobre batalha espiritual. Primeiro que existem pelo menos 5 tipos de guerra. E entre estas quais, a mais importante de todas, a que devemos estar atentos, é a batalha espiritual. Vejamos. Guerra no contexto espiritual. Dentro de todos os contextos, eu acredito que esta guerra é a mais ferrenha de todas as guerras já citadas. A guerra do campo espiritual. Porque você não a vence com uma ogiva nuclear. Você não a vence com uma arma de alto calibre. Pois guerra no aspecto espiritual se vence com estratégias e armas espirituais. E é isto que nós temos que ter a compreensão. E é isto que eu quero respaldar neste vídeo, de uma forma simples, mas que venha trazer compreensão, percepção, principalmente contra que adversário nós estamos lutando. Observemos, o apóstolo Paulo exortou aos irmãos da igreja de Éfeso, só que para trazer uma nota, Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. E ali havia um anfiteatro que era muito grande. Ali havia também um templo à deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta deusa, por nome de Diana, era venerada pelos moradores de Éfeso, tanto que a própria Bíblia diz que ali era produzido souvenirs a esta deusa. Então era uma cidade que estava calcada na idolatria, e quando o apóstolo Paulo, bandeirante da fé, o apóstolo dos gentios, ele escreve uma carta para ali aconselhar aquela igreja. Ele deixa um conselho acerca das guerras espirituais. Vejamos o que Paulo diz em Efésios, só quem é de Bíblia, capítulo 6, versículo de número 12. Olha a aula, nós vamos ter uma aula densa neste vídeo, mas de tamanha profundidade. Efésios capítulo 6, versículo 12, o texto diz assim: de sorte que, meus amados, capítulo 6, versículo 12, não é isto. Vamos lá, olha o que diz o texto. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que Paulo está aqui exortando a igreja? O que Paulo está ademoestando a igreja? Que a igreja de Éfeso não deveria perder tempo com lutas pífias, lutando entre si, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, pois a verdadeira luta da igreja é no campo espiritual. E aí Paulo elenca contra quem estamos lutando, contra quem o ser humano deve lutar.
Olha, vejamos. Isso aqui é muito profundo. Observemos contra os principados, lá no versículo 12, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos e contra as hostes espirituais. Então observe que Paulo ele elenca não só qual é a nossa verdadeira luta, mas contra quem estamos lutando. Aqui eu trago uma nota da Bíblia de Estudo DAC, de Gary Weissman, acerca, que ele diz, destas guerras, ou de contra quem estamos lutando. Estas 4 frentes infernais, que frentes? Olhem, vamos lá, que frentes? Principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais. Estas 4 frentes infernais de espíritos rebeldes dissemina a maldade no mundo de forma hierárquica. Quando o comentarista usa essa palavra hierárquica, ele está querendo afirmar que o nosso adversário, ele trabalha de forma organizada. E aqui é que nós devemos ter cuidado. E aqui é que nós devemos nos preparar para sabermos contra quem estamos lutando. É por isso que eu quero lhe fazer um pedido uma vez mais. Se inscreva em nosso canal, compartilhe este conteúdo, dê aquele joinha para o maior número de pessoas serem e terem conhecimentos deste material. Voltemos ao assunto aluno. Então, nosso adversário, ele é organizado. Observemos quem são estes 4 grupos. Principado. A palavra principado no grego é archas. E archas quer dizer principados, governantes ou seres da mais altas patentes no reino de Satanás. Principados são demônios que trabalham nos governos, demônios que trabalham nas mais altas cortes, como o príncipe da Pérsia, que era um demônio que trabalhava nos dias de Daniel. Esses demônios, eles se infiltram aonde? Nos ministérios, nos parlamentos, nas casas de leis, através dos seus adébitos. Vejamos também, é por isso que nós devemos orar pelo nosso país. É por isso que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, para que estes demônios não se propaguem e não tenha legalidade e a édige sobre a nossa nação. Segundo, potestades. A palavra grega exousias, quer dizer potestades, que derivam seu poder dos principados e executam a vontade dos principados. Quando os principados têm legalidade sobre a nação, esses principados agora eles vão propagar os seus desígnios maléficos através dos estados, através das províncias. Perceba que o reino das trevas trabalha de forma organizada. E quem são os príncipes das trevas? Vejamos,
A palavra ou a frase príncipe das trevas no grego é cosmotrapopas, que significa príncipe das trevas ou governante das trevas. Desta era são espíritos que governam o cosmos, o sistema do mundo. São espíritos que estão sobre a égide do sistema do mundo, pois a palavra mundo, e há um vídeo aqui no canal que eu trago os significados da palavra mundo, respaldando-se nos textos da Bíblia. Por exemplo, a palavra mundo, quando ali em 1 João capítulo 5, versículo 19, o mundo jaz no maligno, o texto não está citando o mundo criacional, a criação é de Deus, e sim o sistema do mundo, o sistema global, os pilares que Satanás utiliza para degradar o homem, a cultura, a política, uma religião herege, uma pseudo-religiosidade, são pilares que Satanás utiliza para a degradação do ser humano. E por fim, as hostes espirituais da maldade. As palavras gregas, fazendo a junção para esta frase, é pneumatica ou hiponerias, que quer dizer hostes espirituais que só têm um propósito para o mundo: disseminar o ódio, a maldade e o terror. Percebamos que nós vivemos em uma época onde o amor tem se esfriado, tanto que é tão dificultoso para as pessoas expressar a palavra amor, que elas hoje a trocaram por empatia. Daqui a pouco, desde falarem eu te amo, estão falando eu te empatia. Outro sim, parece até sarcástico, mas é verdade. Outro sim, as pessoas elas têm ódio, as pessoas elas não têm mais amor ao próximo, elas não se compadecem pelo próximo. Vejamos que são estas frentes da maldade que hoje estão espalhadas pelo mundo, que são invisíveis, porém real, e têm dilubriado a muitas vidas. Então estejamos vigilantes quanto a isto. Continuemos esse estudo. Após o apóstolo Paulo dar uma aula de demonologia através da carta à igreja de Éfeso, aclarando-nos a organização hierárquica, como trabalha Satanás e seus asseclas neste mundo, o livro do Apocalipse nos traz as características de uma cavalaria infernal, ou as características dos demônios que agem neste mundo para a destruição das vidas, para a destruição dos seres humanos. Observemos, livro do Razon, palavra hebraica, significa revelação, ou livro do Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 7, o texto diz assim. Vamos lá. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra. Sobre suas cabeças havia umas como coroas semelhante ao ouro, e aos seus rostos eram como rostos de homens. Observemos algumas características dos demônios. A primeira, aparência de gafanhotos. Os demônios são como gafanhotos, que agem com um só propósito: destruir vidas. Segundo os dados da OMS, Organização Mundial da Saúde,
mais de 800 mil pessoas morrem por ano por causa de suicídio. E isto se torna mais assustador quando a média de suicídio é de pessoas na faixa etária entre 25 anos a 29 anos. Pessoas que estão na flor da idade, que ainda estão na sua juventude. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. No mundo, olha só, por causa de depressão. Declinando o Brasil, a cada 46 minutos uma pessoa se mata no Brasil por causa de depressão. Fora quantas famílias são destruídas por causa do alcoolismo, das drogas, jogatinas e outras mazelas. A própria palavra de Deus diz que o diabo, se não veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Os demônios são como cavalos aparelhados para a guerra. Os demônios também têm aparência como de cavalos, pelo fato de todas as vezes que o animal cavalo aparecer nos textos bíblicos, tipifica a guerra. E é exatamente isto que os demônios disseminam no mundo: guerras, ódio, a vingança e o rancor. Observemos contra quem estamos lutando, abençoados de Deus. Tinham sobre a cabeça coroas como de ouro. O comentário bíblico, Bacon, traz uma nota do teólogo Barclay. O mesmo diz que os gafanhotos, na antiguidade, eram considerados como rei, pelo seu poder de conquista das lavouras, e assim é Satanás, com seu latim. Conquistou o primeiro casal no Éden com a sua lábia e tentou corromper Jesus no deserto com suas propostas insanas. Gênesis capítulo 3, Mateus capítulo de número 4. Muitos têm sido dilubriados pela oratória de Satanás. Tomemos cuidado com as propostas. Rosto de homem. Homem fala de inteligência. Quando a Bíblia descreve que o rosto dos demônios é semelhante como de homens, indica que os demônios são inteligentes e agem com organização. Se lembra do começo da aula? Efésios capítulo 6, versículo 12. O reino das trevas é organizado, tentando se infiltrar nos lares através da mídia manipuladora, através da moda depravatória, das músicas subliminares e da tecnologia. Tinha cabelos como de mulher e seus dentes eram como de leões. O versículo 7 diz que os demônios tinham rosto de homem. Agora no versículo 8 o apóstolo diz que tinha cabelo de mulheres. De que demônio nós estamos falando? Demônio da dubiedade. Demônio da erotização. Os demônios da pornografia, que tem destruído muitos lares, jovens e famílias. Warren Wiersbe, teólogo reformador, diz que a antena dos gafanhotos é semelhante ao cabelo das mulheres, mas trazendo ao contexto espiritual. Rosto de homem, cabelo de mulher, fala da dubiedade, da homossexualidade, da erotização e da pornografia. Observemos outro sim. Outras características dos demônios. Tinham dentes
como de leões. Os demônios são como gafanhotos, como já citados, destrutivos, e agora se abre uma nova seção de suas armas. Segundo o comentário bíblico Bacon, a forma como os gafanhotos destroem a lavoura é semelhante às mandíbulas de leões, que não só destroem um capim verde, mas até a casca das árvores. O capim é o exterior do homem, mas a casca é o interior. Ou melhor, a casca é o exterior, o capim é o interior. Os demônios, eles destroem o homem por dentro e por fora. Isso é muito profundo. Versículo 9 do capítulo 9 diz assim: tinham couraças como de ferro, e o ruído das suas asas era como o de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. Ferro fala de resistência. E como venceremos a resistência de Satanás? E disse Jesus: a casca de demônios que só sai com jejum e oração. Mateus capítulo 17, versículo 21, Marcos capítulo 9, versículo 29. Outro 5. E o ruído de suas asas era como de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. Os gafanhotos são barulhentos e sempre estão em bando, e assim são os demônios, sempre fazendo arruaças, trazendo os homens ao escárnio. Porque Satanás e seus asseclas, eles tratam o ser humano como cavalo, como marionete. Mas o Senhor te tem como ovelha. Versículo 10. Tinham cauda semelhante aos de escorpiões. Com aguilhões na cauda, tinham poder de causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham cauda semelhante aos de escorpiões. Na cauda do escorpião está o seu veneno, que pode causar complicações no sistema nervoso periférico. Olha o equilíbrio emocional, aumentando a pulsação cardíaca. Quantas pessoas com problemas cardíacos e desencadeados por problemas psicológicos, ansiedade, depressão, e isto afeta até a sua saúde. E muitas das vezes não há uma resposta clínica por conta de se tratar de um ataque espiritual. E diminuindo a temperatura corporal, trazendo frieza. E quantos estão se esfriando espiritualmente por não terem a compreensão que está sendo minado espiritualmente, e levando em alguns casos vítima até o óbito, a morte espiritual e posterior à morte física. E assim agem os demônios, com o intuito de deixar vidas sequeladas, e outras até mesmo chegarão à morte física e espiritual. Agora, qual as armas que nós temos
para combater estes grupos maléficos que agem neste mundo para a destruição do ser humano. De fato, o que a Bíblia respalda-nos para combatermos o verdadeiro inimigo de nossas almas. O verdadeiro inimigo que escraviza o teu filho nas drogas. O verdadeiro inimigo que escraviza o teu marido no alcoolismo e o leva a ser um ébrio. O verdadeiro inimigo que escraviza moças ainda na sua idade marital a se depravarem o seu corpo até nas redes sociais. Observemos. Efésios capítulo 6, versículo 10, o texto diz assim: Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Warren Wiersbe está exortando, diz que Paulo exorta primeiramente a nos fortalecer não nas forças carnais, e sim no Senhor. Muitas pessoas estão perdendo batalhas dentro de casa, porque estão tentando lutar com as suas próprias forças. E batalhas no campo espiritual, teremos êxito se lutarmos com as armas de Deus. Continuando. Já o comentário bíblico nos traz informações que o verbo forte no grego é edumanostes, que está no presente passivo, denota primeiramente que nós devemos sempre nos fortalecer no Senhor, para entrarmos em uma guerra espiritual, meus irmãos. Primeiro devemos nos fortalecer no Senhor. A força do poder de Deus na vida do cristão é o Espírito Santo. Pois isto que o apóstolo Paulo instrui aos irmãos de Éfeso, a não se embebedar do vinho de Dionísio, que deixa o homem ébrio e sem controle, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Agora, lá no versículo 11 do capítulo 6 de Efésios, o texto diz assim: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. A palavra grega panóplia quer dizer armadura completa de um soldado romano. A mesma vai dar sentido para aquilo que o apóstolo Paulo quer ensinar à igreja de Éfeso acerca da farda do cristão no campo espiritual. Paulo deixa enfático que a armadura espiritual serve para que possamos estar firmes no campo de batalha. Tem muitos soldados que querem entrar no campo de batalha sem a armadura. Quem te deu ordem para tirar o teu fardamento espiritual? Isso é muito profundo. Continuemos. A palavra ciladas no grego é metrodeias, que dá o sentido a métodos que Satanás utiliza para destruir os homens, para destruir a sua casa, para destruir a sua família. Mas quando estamos revestidos da armadura de Deus, não há plano ou esquema satânico que possa nos parar e muito menos os projetos de Deus. Nos revestimos, devemos nos revestir no Senhor. Vamos lá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A armadura de Deus é para principalmente os dias
maus. E havendo feito tudo isto, permanecei firmes. Não adianta colocar a armadura e ter dúvida. Não adianta colocar a armadura e retroceder do campo de batalha. É estar vestido, olha, escola dominical, revestido e não correr da guerra. É isto que Paulo está nos orientando. Não há como resistirmos às adversidades da intempérie da vida quando a guerra está travada com as nossas próprias forças. Por isso que o apóstolo Paulo nos instrui a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, pois a mesma em sua composição vai ter armas que usaremos para a defesa e também para o ataque. Vejamos. Lá no versículo 14, olha o que diz. Eu amo a Bíblia. Se você ama, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Estais, pois, firmes, tendo cingidos vossos lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça. Vamos lá. Dando cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinto na matéria do Antigo Testamento e na cultura judaica representava a honra. O que o apóstolo Paulo está afirmando? Que a honra de um crente é a verdade. Um crente honrado, ele fala a verdade, anda na verdade, prega a verdade e crê na verdade. Então, uma das armas de ataque do crente é a verdade. O cinto, ele segura. O cinto, ele dá firmeza. O cinto, ele ajusta. O cinto, ele alinha. E um crente alinhado, ele é verdadeiro. Um crente seguro, ele é verdadeiro. Continuemos. Olha o que Odd diz no seu comentário. A verdade vai muito além da virtude humana de sinceridade e honestidade, e sim ao conhecimento que tem do próprio Deus. Porque não há como um cristão falar que conhece a Deus se ele não anda na verdade. Continuemos. A couraça é uma parte fundamental da armadura do soldado, onde protege um dos pontos vitais, que é a caixa torácica, o coração. Para que possamos estar com o nosso coração protegido, devemos utilizar a couraça da justiça. Continuemos. Após, lá no versículo 15, diz assim: e calçados pés com a preparação do evangelho da paz. Quantos estão com os pés cansados? Porque estão descalços, estão com os pés desnudos, andando em caminhos de trevas, andando em caminhos pedregosos, mas o Senhor, ele te calça. E as sandálias, as alparcas usadas pelos soldados romanos eram de tamanha resistência que eles poderiam andar várias léguas e estas não se desgastavam. Porque o apóstolo Paulo diz que a nossa sandália é a da preparação do evangelho. Porque a palavra evangelho quer dizer boas novas. E aquele que leva as boas novas
está calçado das boas novas. Quando a boas novas do evangelho chega num local, as trevas têm que bater em retirada, porque a lei da física diz que não pode dois corpos ocupar o mesmo espaço. Então, seja um propagador das boas novas. Esteja calçado das boas novas no campo espiritual. Continuemos. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo fala de proteção. Fé é crer. Na verdade, crer é verbo, fé é substantivo, no grego é pistes, é ter convicção. Eu me protejo na minha fidelidade, eu me protejo na minha convicção, porque fé é fundamento. E por fim, nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. É a única espada que traz vida. E o capacete da salvação. Porque nós devemos pensar como salvos, agir como salvos, andar como salvos. Amém? Meus irmãos, alunos, que Deus vos abençoe. Que possamos estar revestidos, vigilantes e atentos. Estamos em uma guerra espiritual, mas o Senhor tem nos dado armadura egumentária para nós termos êxitos no nome do Senhor no campo de batalha. Que Deus vos abençoe.